Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, então como parte aí do mês da ficção científica aqui no canal, eu resolvi fazer um vídeo com 10, os meus 10 livros favoritos de ficção científica, basicamente. Como vocês sabem, eu gosto muito de ficção científica, mas não é o gênero que eu mais leio. Então minha expectativa é que essa pilha vá mudando e, enfim, aumentando, inclusive, com o tempo, conforme eu vou lendo mais ficção científica, até porque eu acho que a produção tem ficado mais interessante com o tempo. De qualquer forma, eu resolvi compartilhar isso para ajudar aí também quem está procurando, né, por onde começar ou uma indicação desse tipo. E então é isso. E lembrando que ali embaixo vão ter muitos links sobre muitas coisas sobre o mês da ficção científica e tudo mais, então deem uma olhada lá também. Bom, o primeiro livro que eu vou indicar é talvez o mais antigo deles mesmo, que é o Frankenstein, da Mary Shelley. Esse livro aqui me surpreendeu muito quando eu li. Eu tinha assim bem no fundo da minha mente que eu ia ler, mas que eu já sabia o que acontecia no livro, porque, né, Frankenstein é essa imagem que a gente já tem muito pronta, né, porque a gente continuou falando sobre Frankenstein o tempo todo e tal. E a verdade é que é um livro que me surpreendeu tanto pelo enredo quanto pela literatura, assim, pela escrita, por essa parte. Essa minha edição aqui é em inglês, é uma edição muito bonitinha, mas se alguém quiser uma edição em português, eu recomendo muito essa daqui da Zahar. É uma edição muito bonita e com uns textos bem legais de introdução e tal. Então eu recomendo essa. Então o Frankenstein, na realidade, é um médico que cria esse monstro, que tem esse complexo de ser Deus, né, de dar vida às coisas. E ele... O livro é muito interessante porque o formato do livro é uma espécie de cebola. A gente tem camadas assim de história narradas por personagens diferentes e conforme a gente vai chegando no centro é bem legal. E enfim, eu acho que é um tipo de livro que traz muitos questionamentos pra gente hoje sobre muitas coisas que a gente faz hoje. O livro foi escrito em 1830. Não, gente, mentira. Ele foi publicado em 1818 em 3 volumes anonimamente. O que acontece em 1831 é uma publicação considerada definitiva, editada pela Shelley em um volume só e daí já assinada pela própria Shelley. Então, assim, gente, é um livro que às vezes eu acho que a gente tem essa sensação, né? Tem o Chá com Frankenstein, com Drácula também, de que, eu meio que já conheço o livro, pra que eu vou ler? Eu acho que esses livros ainda guardam muita coisa, assim, pra gente. Mesmo que isso já esteja muito na nossa imagem compartilhada. O outro dos caras mais antigões aí da ficção científica, eu queria indicar O Homem Invisível, do H.G. Wells. Essa também é uma edição da Zahar. Eu já li outras coisas do H.G. Wells, eu gosto bastante de tudo que eu li dele, mas eu acho que esse aqui é o que eu gosto mais, porque é um cara que desenvolve ali uma fórmula e tal para ser invisível e daí todas as consequências disso depois. O Wells é esse cara que dá um tom mais científico, mais de descoberta, mais de invenção mesmo. Em todos os livros dele, ele tem essa proposta assim mais científica de fato, o que eu acho interessante, porque ele tenta explicar essas coisas científicas, ele tenta explicar uma máquina do tempo, ele tenta explicar uma fórmula que deixa as pessoas invisíveis, mas nem sempre ele dá conta, né? Porque é óbvio, as coisas não existem até hoje. Então é legal ver esse exercício da ficção. Uma coisa que eu acho que esse livro também traz, que o Frankenstein também traz, é esse questionamento do que é o ser humano, né? Até que ponto o monstro criado pelo Frankenstein é humano ou não é humano. E aqui a gente tem um cientista que tenta desafiar as regras humanas e ele meio que percebe sua humanidade de novo quando ele, por ser invisível, tem problemas para lidar com coisas humanas, tipo sentir frio, sem tipo comer e coisas assim.
Então, eu acho essa brincadeira que ele faz é muito legal. Esse livro aqui é de 1897. Então a gente tem aí 2 livros mais antigões. Eu acho bem legal, desses primórdios, digamos assim, da ficção científica. Bom, eu tô tentando aqui seguir uma linha mais ou menos cronológica. O meu próxima indicação é o Nós, do Yevgeny Zamyatin. Evgeny Zamyatin, melhorou, né? Esse aqui ele é muito falado como distopia, ele também é uma distopia, mas tem uma coisa muito legal que me lembra, assim, que me puxa muito para ele para próximo da ficção científica. Ele é também uma ficção científica, que é uma coisa de foguete. Então esse cara aqui é russo, ele escreveu uma distopia em 1923, na Rússia. Então tem, né, a gente pensar que a Revolução Russa foi em 1917, então só para ali a gente pensar um pouquinho numa cronologia. E a gente tem um personagem que sim tem toda essa coisa distópica de começar a questionar a sociedade totalitária que ele vive e blá 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 e blá 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 blá, mas essa sociedade totalitária em que ele vive está criando um foguete. E aqui, se a gente lendo isso hoje, eu acho que é um pouco inevitável pensar na corrida espacial entre os Estados Unidos e a Rússia, né, que foi surgir depois na Guerra Fria. E me parece muito interessante porque ele vai pensar, então, esse mundo em que ele está, que é totalitário, que regula todo o funcionamento da sociedade e coisas desse tipo, quer conseguir um avanço tanto assim de controle como um avanço de propagar mais suas ideias fora do planeta. Então isso é uma coisa que eu acho muito legal desse livro, que é quando a ciência começa a ser vista como essa coisa que vai nos levar além, digamos assim. Só que ali nos outros 2 livros de antes eu acho que a gente vê muito esse questionamento sobre o que é ser humano, essa relação com o poder, com o ser Deus, com o mudar humano. E aqui isso começa, parece que ir para as máquinas, assim, isso começa a ser transferido. Enfim, eu acho essa construção muito interessante. Não sei se eu tô pirando demais, gente, não sei se tá dando pra entender, mas... Aliás, eu queria dizer uma coisa, mas a maioria desses livros tem vídeo aqui no canal, eu vou deixando os links ali embaixo e tal, pra quem quiser saber. Assim, tem um vídeo mais coeso do que esse. Mas é um livro que eu gosto também, recomendo bastante. Bom, eu vou roubar um pouquinho. Eu tenho 2 livros do Asimov, na realidade, para indicar. Um deles é o Eu, Robô. Pelo que eu dei uma olhada aqui, a primeira publicação dele, assim, ele começa a ser publicado em 1950, só que o Asimov editou muito sua obra depois que ela foi publicada, então tem uma outra data aqui de 1977, que eu imagino que seja quando o livro ficou com mais a carinha que ele tem hoje. Esse livro aqui, ele é muito legal porque eu acho que é uma ficção científica mais leve, eu acho que é um bom lugar para as pessoas começarem a ler ficção científica, porque ele começa a pensar a história dos robôs de um jeito muito cotidiano, como se a gente agora pode comprar um robozinho que vai desempenhar uma função específica na nossa casa e a coisa vai evoluindo muito aos poucos. E é isso que eu acho legal. O Asimov, ele era físico, então ele tem uma preocupação também de dar um contexto científico, mas ele não se preocupa tanto assim com isso. E aqui então a gente tem um repórter fazendo uma matéria para comemorar muitos anos de vida de uma empresa de robótica, e eles vão recuperando momentos-chave dessa história, e são 9 contos que funcionam nessa linearidade, que vão contando esses momentos. Então é um livro muito legal. Também ele vai discutir muito uma questão de relacionamento entre humanos e robôs e coisas desse tipo. Eu acho bem divertido e bem provocante em alguns pontos também. O segundo livro que eu queria indicar do Asimov foi publicado em 1964. É um livro que eu gosto muito, muito, muito mesmo,
mas eu me sinto um pouco mal de indicar ele, eu quase tirei ele da lista por causa disso, porque essa edição tá esgotada e eu não sei sobre ela sair de novo ou não, mas de qualquer forma, gente, é um livro que eu gosto pra caramba, então eu resolvi colocar aqui na lista. Desculpa, mas é O Cair da Noite, do Isaac Asimov. Se alguém, aliás, souber de outra edição, ou enfim, alguma coisa aí, também é só deixar nos comentários. É publicado pela Arte e Letra. Esse livro aqui vai narrar uma vidinha ali das pessoas num planeta o planeta Lagash, é o nome do planeta. É um planeta que tem 6 sóis. Então nunca é noite, basicamente, no país, porque sempre, assim, é mais claro ou menos claro, mas é sempre claro porque sempre tem um sol. Só que acontece em determinado momento que fica noite ali, toda uma conjunção muito rara ali das órbitas todas, faz com que seja noite. Como é uma população que não tem que lidar com a noite, eles enfim, vira uma loucura, sabe? É um negócio perturbador e tal. E eu acho um exercício muito legal do Asimov de pensar esses movimentos coletivos, de pensar isso em uma relação, assim, uma formação planetária diferente e coisas assim. Eu acho um livro muito legal, recomendo bastante. Pra quem gosta de Fundação do Asimov, eu acho que já tem muita coisa que é o pensamento dele, que faz parte ali da coisa dele, que vai aparecer em Fundação de um jeito muito diferente, mas acho que já tem muito aqui também. Bom, continuando então, um livro de 1968 agora. No último vídeo de livros novos na estante, eu comentei um pouquinho, né, sobre o ano de 1968, que agora está comemorando os 50 anos. E é um ano em que aconteceu muitas coisas no mundo, politicamente, socialmente, culturalmente. Eu acho muito, muito curioso que esse livro também tenha sido publicado em 1968. Eu acho que dá um charme todo especial. E eu tinha que escolher alguma coisa do Dick. Eu gosto bastante do Philip K. Dick. E enfim, foi ele, Blade Runner, ou Android Sonham com Ovelhas Elétricas. Blade Runner é o nome pelo qual ele acabou ficando mais conhecido por causa do filme, né? O nome do livro mesmo é Android Sonham com Ovelhas Elétricas. E aqui eu tô com essa edição especial de 50 anos que a Aleph lançou. Eu vou deixar o link do vídeo que eu fiz pra ele aqui no canal. Não é essa edição que eu li na época, mas essa edição é belíssima e tem vários extras e tal. Uma coisa que em geral eu gosto do Philip K. Dick é que, assim como aquele pessoal que eu mostrei mais no começo do vídeo, a Mary Shelley, o H.G. Wells, o Philip K. Dick ele também vai mexer mais com essa noção do humano, dos limites do humano, da divisão do humano, exceto que aqui a gente está numa sociedade em que robôs já existem. Então, essa questão do pensar o ser humano ontologicamente passa a ser... Porque naqueles outros a gente estava modificando o humano, aqui a gente tem muito humano versus tecnologia nesse sentido. Então a gente tem um ambiente que foi devastado pela radioatividade, a Terra é toda zoada, e a gente tem um caçador de recompensas que é o Dick Deckard, que é interpretado pelo mocinho, o nome do mocinho, Harrison Ford, no filme antigo. E ele caça androides fugidos, então tem sim um paralelo muito, muito interessante pra gente pensar com escravidão, porque tem esse questionamento, né, da servidão dos androides e tal. E eles têm uma coisa que também é muito interessante nessa relação de vida versus máquina, que um dos símbolos de riqueza, de bem-estar, de sucesso dessa sociedade é você ter animais. E existem os animais elétricos também. Então tem toda essa pira aqui. E é muito interessante, gente. É um livro um tanto diferente do filme. Eu gosto muito do filme também, mas eu acho que vale a pena os dois, assim, sabe? Recomendo bastante. Agora eu vou roubar talvez mais um pouquinho, porque eu vou mostrar uma série.
mas eu queria muito falar sobre o Guia do Mochileiro das Galáxias, que começou a ser publicado em 1979. Esses livros aqui eu li quando eu era adolescente e eu preciso muito reler, porque a leitura assim tá bem longe na minha cabeça. Mas em termos de memória, é uma coleção que eu gosto muito. Eu tenho aqui o Guia do Mochileiro das Galáxias, O Restaurante no Fim do Universo, A Vida, o Universo e Tudo Mais, Até Mais e Obrigada pelos Peixes e Praticamente Inofensiva. É uma série muito divertida. O Douglas Adams, o autor desse livro aqui, ele é inglês, então tem todo um humor inglês que aparece nessa série que eu acho muito divertido. E a ideia aqui é que a gente já tem uma galáxia completamente povoada por vários tipos de alienígenas e humanos e blá e blá. E as pessoas conseguem viajar entre as galáxias e a gente tem então o guia do mochileiro das galáxias. A gente tem um terráqueo, a Terra vai ser destruída porque eles querem fazer uma via interestelar e a Terra está no meio e esse terráqueo consegue fugir em cima da hora e ele vai descobrindo então todo esse mundo e é tudo, enfim, é isso basicamente. Eu tô fazendo uma sinopse bem fraca, porque minha memória também me trai nesses momentos. Mas é um livro que eu quero muito voltar a ler e eu acho que também é um livro que me parece ser legal para quem tá começando a ler ficção científica. Bom, outro livro que tem um ano de publicação bastante significativo, bastante simbólico, é Neuromancer, do William Gibson. Neuromancer foi publicado em 1984. E um livro aí marcado uma sombra de George Orwell, na minha opinião. Esse livro aqui é muito louco mesmo. A edição que eu tô mostrando é a edição especial de 30 anos. Não sei se dá pra encontrar ela ainda, mas é uma edição bem legal, caso alguém queira. Esse livro aqui não é um livro que eu recomendo pra quem tá começando, eu acho. Porque ele é mais abstrato, mais inspirado. Eu acho um pouco difícil entrar no mundo de Neuromancer, assim, precisei começar algumas vezes o livro para entrar. Mas ele é um livro que vai dialogar muito com a nossa computação, algo mais parecido com a nossa computação atual e rede, internet, coisas desse tipo. O personagem principal é o Case, eles se conectam a uma espécie de rede. É uma rede diferente do que é, tecnicamente diferente do que é a nossa internet, mas muito parecida também. E ele é uma espécie de cyberpunk, assim, né? Ele vai cometer crimes e ser um hacker e tem toda essa questão que já tá aqui desde muito cedo. Eu acho isso muito legal. Recomendo bastante também. Eu acho difícil falar sobre Neuromancer, gente, vou ser bem sincera, assim, eu acho difícil explicar o que é Neuromancer. Bom, agora eu vou mostrar um quadrinho que também começou a ser publicado em 1984, o primeiro volume, depois 1999 e 2000. Eu sei que tem um filme sobre ele, mas eu nunca sobre ele, com a história dele, mas eu nunca vi. O quadrinho é o Perfura-Neve, do Le Rochette-le-Grand. A gente também tá numa terra meio destruída e ela é uma terra congelada, virou tudo um gelo e as pessoas, um grupo de pessoas vive nesse expresso Perfura-Neve, que é um trem que tá se locomovendo desde sempre, então a gente tem uma espécie de microcosmo dentro desse trem. E as pessoas desse trem também não sabem exatamente o que está acontecendo do lado de fora, se existem pessoas do lado de fora ou não. E coisas desse tipo. É um quadrinho que eu acho muito legal. Ele é mais uma distopia também. E tem toda essa coisa de relação entre humanos num ambiente tão delimitado por uma máquina, incerteza se esse trem vai parar de funcionar, não vai parar de funcionar, o que vai acontecer se ele parar de funcionar. E tem toda essa questão, eu acho assim, um quadrinho muito legal. E o último livro, então, mais recente de todos, é o A Cidade e a Cidade, do China Miéville. Deixa eu só confirmar de quando que ele é publicado. Ele é publicado no Brasil em 2014. Bom, pessoal, eu vou deixar a data de publicação dele no original ali embaixo.
mas o China Miéville nasceu na Inglaterra em 1972 e é formado em antropologia social por Cambridge. E ele é um cara que vai encontrar nessa pira da ficção científica um jeito de falar sobre a sociedade. Esse aqui é o único livro dele que eu li por enquanto, mas eu tenho muita vontade de ler mais. Ele já tem outros livros publicados no Brasil, diz que coisas muito legais, inclusive. E esse aqui é uma espécie de romance policial que vai questionar muito a nossa formação de cidades. O livro chama Cidade a Cidade porque existe uma espécie de intercalamento, uma intercalação entre duas cidades no mapa. Então existem duas cidades gêmeas que habitam no mesmo lugar e tem uma espécie de paralelismo ali. E tem um controle de quem sai, quem entra, não é assim um trânsito livre entre essas duas cidades. E a gente acompanha um crime que acontece numa delas, que leva uma investigação que dá a entender que o criminoso pode estar na outra cidade e questiona tudo isso. Numa leitura muito simplista, eu acho que a gente pode pensar nessas coisas de como a gente tem tantas coisas acontecendo numa cidade e a gente tem cidades diferentes, né? Nas nossas cidades grandes do mundo hoje, às vezes você conhece alguém que mora em bairros que você nunca foi, que convive em lugares de convívio social que você nunca foi, e é essa ideia de cidades paralelas que coexistem. E eu acho o jeito com que ele encontra nessas coisas mais de ficção científica um jeito para descrever, criticar e comentar a sociedade, eu acho genial, assim, eu gosto muito, muito, muito dele. Eu acho que a gente não fala o suficiente sobre ele, eu acho que a gente tinha que falar mais sobre ele, porque ele é um cara bem pirado, assim, é um livro meio difícil de entender também. Bom, pessoal, é isso. Então esses foram os meus 10 livros favoritos de ficção científica. Espero que vocês tenham gostado da minha lista e comentem também quais seriam as listas de vocês e o que vocês gostam e tudo mais. E é isso, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.